Bloco 13. Com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Sua medida mental. O conceito do gerente de vendas era de que era um homem mesquinho e rabugento. Estava impregnado de amargura e hostilidade contra o seu chefe. A caminho do trabalho, mantinha uma vigorosa conversa consigo mesmo, cheia de críticas, argumentos mentais, recriminações e denúncias contra o gerente de vendas. Tudo aquilo que mentalmente extravasava inevitavelmente recebia de volta. Esse vendedor compreendeu que sua fala interior era altamente destrutiva, porque a intensidade e a força dos seus pensamentos e emoções silenciosas, conduzindo pessoalmente à condenação e ao vilipêndio do gerente de vendas, se transmitiam ao seu superior, além de criar diversos outros distúrbios pessoais, físicos e emocionais. Ele começou a rezar com frequência da seguinte maneira: sou o único que pensa em meu universo. Sou responsável por tudo o que penso sobre meu chefe. Meu gerente de vendas não é o responsável pela maneira por que penso a seu respeito. Recuso-me a permitir que qualquer pessoa, lugar ou fato tenha o poder de irritar-me e perturbar-me. Desejo riqueza, sucesso, paz de espírito e felicidade para o meu chefe. Desejo-lhe sinceramente bem e sei que ele é divinamente orientado em todos os sentidos. Ele começou a repetir essa oração com frequência, em voz tranquila e pausada, impregnada de sentimento, sabendo que sua mente é como um jardim, o que quer que se plante nascerá, de acordo com a semente. Ensinei-lhe também como operar com as imagens mentais antes de dormir, agindo da seguinte maneira: devia imaginar que seu gerente de vendas o estava cumprimentado por seu excelente trabalho e entusiasmo e a reação espetacular dos fregueses. Passou a sentir a realidade da cena, sentindo o aperto de mão, ouvindo a voz do gerente de vendas e vendo sorrir. Ele realizou um verdadeiro cinema mental, dramatizando da melhor maneira possível. Noite após noite, projetava esse filme mental, sabendo que seu subconsciente era a tela receptiva na qual ficariam impressas as suas imagens conscientes. Gradualmente, por um processo que pode ser classificado de osmose mental e espiritual, a impressão gravou-se em seu subconsciente. Automaticamente, a expressão manifestou-se. Pouco depois, o gerente de vendas chamou-o a São Francisco, cumprimentou-o por seu sucesso e deu-lhe o cargo de gerente da divisão de vendas. CO com acento grave M e uma centena de pessoas sob as suas ordens e um grande aumento de salário. Quando ele mudou seu conceito e a avaliação do chefe, este reagiu de acordo, tornando-se emocionalmente amadurecido. O que qualquer outra pessoa diga ou faça não pode realmente aborrecê-lo ou irritá-lo, a menos que você o permita. A única maneira de aborrecê-lo é através do seu próprio pensamento. Para ficar com raiva, por exemplo, você terá que passar antes por 4 estágios mentais. Primeiro, começa a pensar sobre o que disseram. Depois decide ficar com raiva e gera uma emoção de raiva. Resolve então agir, e talvez retruque na mesma moeda. Veja que tudo, o pensamento, a emoção, a reação e a ação, tudo se desenvolve em sua própria mente. Quando você se torna emocionalmente amadurecido, não responde negativamente às críticas e ressentimentos dos outros. Agir assim significaria que você desceu ao baixo estado de vibração mental e passou a fazer parte da atmosfera negativa do outro. Identifique-se com seu objetivo na vida e não permita que nenhuma pessoa, lugar ou coisa desviem do seu senso interior de paz, tranquilidade e radiante saúde. O significado do amor nas relações humanas harmoniosas. Sigmund Freud, o austríaco fundador da psicanálise, disse que a personalidade, se não tiver amor, enfraquece e morre. O amor inclui a compreensão, a boa vontade e o respeito pela divindade na outra pessoa. Quanto mais amor você emanar e transpirar, mais amor receberá de volta. Se você ferir o eu de outra pessoa e a sua avaliação de si mesma, certamente não conseguirá conquistar a sua boa vontade. Reconheça que todas as pessoas gostam de ser amadas e apreciadas e consideradas importantes no mundo. Compreenda que os outros têm consciência do seu verdadeiro valor e que, como você, sentem a dignidade de ser uma expressão do princípio único da vida que anima todos os homens. Em assim pensando conscientemente,
Você leva a outra pessoa e esta lhe retribui seu amor e boa vontade. Ele odiava audiências. Um ator contou-me que o público apupou em seu primeiro aparecimento no palco. Acrescentou que a peça era muito ruim e que, fora de dúvida, não desempenhava um bom papel. Admitiu-me francamente que, por muitos meses, odiou os espectadores. Chamava-os de insensíveis, palermas, estúpidos, ignorantes, tolos etc. Desgostoso, deixou o teatro e durante um ano trabalhou numa loja. Um dia, um amigo convidou-o para assistir a uma conferência em Nova York sobre o tema como viver em harmonia consigo mesmo. Essa conferência mudou inteiramente a sua vida. Voltou ao palco e passou a rezar, com sinceridade, pelos espectadores e por si próprio. Dele fluía amor e boa vontade todas as noites, antes de aparecer em cena. Tornou um hábito afirmar que a paz de Deus enchia os corações de todos os presentes, os quais estavam plenamente inspirados e preparados para o espetáculo. No decorrer de cada desempenho enviava vibrações de amor para a assistência. Hoje ele é um grande ator e ama e respeita o público. Sua boa vontade e consideração são transmitidas para os outros e por eles sentidas. Tratando com pessoas difíceis. Há no mundo pessoas difíceis de tratar, mentalmente distorcidas e deformadas. Estão mal condicionadas. Muitas são delinquentes mentais, hostis, não cooperativas, sempre irritadas, cínicas, amargas. Estão psicologicamente doentes. Muitas outras pessoas possuem a mente deformada e distorcida, provavelmente em decorrência de algum fato acontecido na infância. Outras possuem ainda deformidades congênitas. Você não condenaria uma pessoa que teve tuberculose e, portanto, não pode condenar uma pessoa que está mentalmente doente. Ninguém, por exemplo, odeia ou tem ressentimento de um corcunda, pois saiba que há muitos corcundas mentais. Você deve ter compaixão e compreensão. Tudo compreender é tudo perdoar. A miséria adora a companhia. Personalidade odiosa, frustrada, distorcida e deformada está fora de sintonia com o infinito. Ressente-se dos que têm paz, são felizes e alegres. Geralmente critica, condena e difama aqueles que lhe demonstraram bondade e compaixão. Assume a seguinte atitude: por que ele deve ser tão feliz se eu sou tão desgraçado? Deseja atrair a todos para o seu próprio padrão de vida. A desgraça adora a companhia. Quando você compreender plenamente isso, ficará tranquilo, sereno, calmo. A prática da empatia nas relações humanas. Uma moça procurou-me recentemente e declarou que odiava outra jovem que trabalhava em seu escritório. Apresentou como motivo o fato de a outra jovem ser mais bonita, mais feliz e mais rica do que ela, estando, além disso, noiva do chefe da companhia em que trabalham. Um dia, depois do casamento, a filha paralítica, de um casamento anterior, da mulher que ela odiava foi ao escritório. A criança abraçou a mãe e disse-lhe: mamãe, adoro o meu novo papai. Veja o que ele me deu. E mostrou à mãe um lindo brinquedo novo. Disse-me ela. Meu coração dirigiu-se para a menina e compreendi quanto ela se sentia feliz. Tive uma visão da felicidade que aquela mulher possuía. De repente, passei a ter-lhe amor e fui à sua sala e desejei-lhe toda a felicidade do mundo, com toda a sinceridade. Nos círculos psicológicos modernos isso é chamado de empatia, que significa tão somente a projeção imaginativa de sua atitude mental na outra pessoa. Ela projetou sua atitude mental e o sentimento do seu coração na outra mulher e começou a pensar e ver as coisas através do cérebro da outra. Estava, na verdade, pensando e sentindo como a outra mulher e também como a criança, pois igualmente se projetara na mente da criança. Estava considerando desse ponto de vista a mãe da criança. Se sentir tentando a injuriar ou pensar mal de outra pessoa, projete-se mentalmente na mente de Moisés e pense do ponto de vista dos 10 mandamentos. Se estiver propenso a ter inveja, ciúme ou raiva, projete-se na mente de Jesus e pense desse ponto de vista e sentirá então a verdade das palavras amai-vos uns aos outros. O apaziguamento nunca vence. Não permita que as pessoas tirem vantagens de você. Façam vencer argumentos por acessos de raiva, crises de choro ou ataques cardíacos aparentes. Essas pessoas são ditadores que tentam escravizá-lo e fazer com que se torne dócil às suas ordens. Seja firme, embora delicado,
e recuse-se a ceder. O apaziguamento nunca vence. Recuse-se a contribuir para a delinquência, egoísmo e senso possessivo dessas pessoas. Lembre-se, faça sempre o que considera certo. Você está aqui para realizar seu ideal e permanecer fiel às verdades eternas e aos valores espirituais da vida, que também são eternos. Não dê a ninguém o poder de desviá-lo de sua finalidade, do seu objetivo na vida, que é o de expressar seus talentos ocultos ao mundo, servir a humanidade e revelar cada vez mais a sabedoria, a verdade e beleza de Deus a todas as pessoas do mundo. Permaneça fiel ao seu ideal. Saiba, com absoluta clareza, que o que contribuir para a sua paz, felicidade e realização deve, necessariamente, ser também uma bênção para todos os homens que andam sobre a terra. A harmonia de uma parte é a harmonia do todo, pois o todo está na parte e a parte está no todo. Tudo que você deve ao outro, como diz São Paulo, e amor. O amor é a realidade da lei da saúde, da felicidade e da paz de espírito. Pontos importantes nas relações humanas. 1. O seu subconsciente é uma máquina de gravar que reproduz seu pensamento habitual. Pense o bem para os outros e estará na verdade pensando o bem para si próprio. 2. Um pensamento de ódio ou ressentimento é um veneno mental. Não pense o mal para outra pessoa, pois assim fazerá pensar o mal para você mesmo. Você é o único ser pensante em seu universo e todos os seus pensamentos são criadores. 3. Sua mente é um meio criador. Por conseguinte, o que você sente e pensa de outra pessoa acontecerá em sua própria vida. Esse é o significado psicológico do preceito áureo do Evangelho. Como você deseja que os outros pensem de você, pense delas da mesma maneira. 4. Enganar, roubar e iludir outra pessoa acarreta frustração, perde limitações para você. O seu subconsciente registra as suas motivações, pensamentos e sentimentos interiores. Sendo eles de natureza negativa, você sofrerá distúrbios, perde limitações de incontáveis modos. Na verdade, o que você faz a outra pessoa está fazendo a si mesmo. 5. O bem que você faz, a bondade que demonstra, o amor e boa vontade que irradia virão de volta multiplicados várias vezes, por inúmeros caminhos. 6. Você é o único ser pensante em seu mundo. É por isso responsável pela maneira como pensa sobre os outros. Lembre-se, os outros nunca são responsáveis pela maneira como você pensa sobre eles. Seus pensamentos se reproduzem. O que está pensando neste momento sobre as outras pessoas. 7. Torne-se emocionalmente amadurecido e permita que as outras pessoas divirjam de você. Tem o direito de discordar de você e você tem a mesma liberdade de discordar delas. Você pode discordar sem ser desagradável. 8. Os animais recebem as suas vibrações de medo e tentam atacá-lo. Se você gosta de animais, eles nunca o atacarão. Muitos seres humanos são tão sensíveis quanto cachorros, gatos e outros animais. 9. A sua voz interior, representando seus pensamentos e sentimentos silenciosos, se expressa nas reações dos outros para você. 10. Deseje para os outros o que deseja para si próprio. Essa é a chave para as relações humanas harmoniosas. 11. Mude o seu conceito e avaliação do seu patrão. Sinta e saiba que ele pratica o preceito áureo do Evangelho e a lei do amor em todos os seus atos e ele reagirá de acordo. 12. Nenhuma outra pessoa pode aborrecê-lo ou irritá-lo a menos que você o permita. Seu pensamento é criador e você pode, portanto, abençoá-la. Se alguém o chamar de pulha, por exemplo, você tem a liberdade de responder-lhe, que a paz de Deus penetre em sua alma. 13. O amor é a resposta para conviver com as outras pessoas. O amor é compreensão, boa vontade e respeito à divindade nos outros. 14. Você odiaria um corcunda ou um paralítico? Teria compaixão. Tenha compaixão e compreensão para com os corcundas mentais que foram condicionados negativamente. Tudo compreender é tudo perdoar. 15. Alegre-se com o sucesso, a promoção e a boa sorte dos outros. Assim fazendo, você atrai a fortuna para você. 16. Nunca ceda às cenas emocionais e excessos dos outros. O apaziguamento nunca vence. Nunca seja um capacho. Adira sempre ao que está certo. Fixe-se em seu ideal, sabendo que o âmbito mental que lhe dá paz, felicidade e alegria,
é o do direito, do bem e da verdade. O que lhe favorece, favorece a todos. 17. A única coisa que você deve a todas as outras pessoas é amor, e o amor consiste em desejar para os outros aquilo que você deseja para si mesmo: saúde, felicidade e todas as bênçãos da vida. 17. Como usar o subconsciente para perdoar a vida? Não tem favoritos. Deus é vida e este princípio da vida está fluindo através de você neste exato momento. Deus expressa-se como harmonia, paz, beleza, alegria e abundância através de você. Isso é chamado de a vontade de Deus ou a tendência da vida. Se você opõe resistência em sua mente ao fluxo da vida que corre em você, essa congestão emocional ficará gravada em seu subconsciente e causará todas as espécies de condições negativas. Deus nada tem com condições infelizes ou caóticas existentes no mundo. Todas elas se produzem pelo pensamento negativo e destrutivo do homem. Portanto, é tolice responsabilizar Deus por suas dificuldades ou doenças. Muitas pessoas habitualmente erguem uma resistência mental ao fluxo da vida ao acusar e censurar Deus pelos pecados, doenças e sofrimentos da humanidade. Outras lançam a Deus a culpa por suas dores, achaques, perda de entes queridos, tragédias pessoais e acidentes. Ficam com raiva de Deus e acreditam que Ele é responsável por suas desgraças. Enquanto essas pessoas mantiverem tais conceitos negativos sobre Deus, sofrerão as reações negativas automáticas de suas mentes subconscientes. Na verdade, tais pessoas não sabem que se estão punindo a si mesmas. Devem ver a verdade, encontrar a libertação e abandonar toda e qualquer condenação, ressentimento e raiva contra quem quer que seja ou qualquer poder externo. De outra maneira, não conseguirão evoluir com saúde, felicidade e na posse das suas atividades criadoras. No momento em que essas pessoas passarem a ter um Deus de amor em suas mentes e corações e quando acreditarem que Deus é o Pai amado que deles toma conta, cuida, orienta, sustenta e fortalece, este conceito ou crença sobre Deus ou o princípio da vida será aceito por suas mentes subconscientes e se verão abençoadas de incontáveis maneiras. A vida sempre perdoa. A vida sempre o perdoa quando você corta o dedo. A inteligência subconsciente que há dentro de você começa imediatamente a recuperá-lo. Novas células são construídas e fecham o corte. Se você ingere algum alimento estragado por engano, a vida o perdoa e faz com que você vomite para preservá-lo. Se você queima a mão, o princípio da vida reduz o edema e a congestão. Dá-lhe uma nova pele, um novo tecido e novas células. A vida não guarda rancor contra você e está sempre a perdoá-lo. A vida lhe devolve a saúde, a vitalidade, a harmonia e a paz se você cooperar com pensamentos em harmonia com a natureza. Memórias negativas e perniciosas, amargura e má vontade desorganizam e dificultam o livre fluxo do princípio da vida em você. Como expulsar o sentimento de culpa? Conheci um homem que costumava trabalhar todas as noites até 1 hora da madrugada aproximadamente. Não dava a menor atenção à esposa e aos 2 filhos. Estava sempre muito ocupado, trabalhando arduamente. Pensava que as outras pessoas deviam cumprimentá-lo por trabalhar tão árdua e persistentemente até de madrugada. No entanto, sua pressão sanguínea era bastante alta e ele estava invadido por um sentimento de culpa. Inconscientemente procurava punir-se com seu trabalho extenuante e ignorava completamente os filhos. Um homem normal não age assim. Interessa-se por seus filhos e por seu desenvolvimento. Não fecha a porta do seu mundo à esposa. Expliquei-lhe por que estava trabalhando tão arduamente. Há algo que o está devorando por dentro, pois de outra maneira não agiria assim. Você se está punindo. Precisa aprender a perdoar-se. Ele possuía realmente um profundo sentimento de culpa, por causa de um irmão. Expliquei-lhe também que Deus não o estava punindo, ele aqui se punia a si próprio. Por exemplo, se você aplicar mal as leis da vida, sofrerá de acordo com essa má aplicação. Se você colocar a mão num fio de alta tensão desencapado, certamente ficará queimado. As forças da natureza não são ruins. É o uso que se faz delas que determina se os efeitos serão bons ou maus. A eletricidade não é um mal, depende de como é utilizada.
para queimar uma estrutura ou para iluminar uma casa. O único pecado é a ignorância da lei e a única punição é a reação automática à má utilização da lei pelo homem. Se você utilizar mal os princípios da química, pode fazer explodir o seu escritório ou fábrica. Se você põe a mão numa lâmina, pode fazer com que sua mão sangre. O objetivo da lâmina não é este. O homem compreendeu que Deus não condena nem pune ninguém e que todos os seus sofrimentos se deviam à reação dos seus subconscientes aos seus próprios pensamentos negativos e destrutivos. Ele enganara o irmão certa ocasião e este agora estava morto. Ele estava cheio de remorsos e com profundo sentimento de culpa. Indaguei: você seria capaz, hoje, de enganar seu irmão? Não respondeu. Sentiu-se justificado naquela ocasião. Sim, declarou. Mas agora não o faria novamente. Não. Agora estou ajudando os outros a aprender como viver. Acrescentei o seguinte comentário: agora você possui um poder de raciocinar e uma compreensão maior. O perdão é perdoar-se a si mesmo. O perdão é colocar seus pensamentos em sintonia com a divina lei da harmonia. A autocondenação é chamada de inferno, escravidão e frustração, e o perdão é conhecido como céu, harmonia e paz. O peso da culpa e da autocondenação foi tirado de sua mente e ele teve uma cura completa. O médico tomou sua pressão e ela estava normal. A explicação foi a cura. Um assassino aprende a perdoar-se. Um homem que assassinou seu irmão na Europa procurou-me, há alguns anos. Sofria de grande angústia e tortura mental, acreditando que Deus devia puni-lo. Explicou que seu irmão teve um caso com sua esposa e matou-o com um tiro no impulso do momento. Isso acontecera cerca de 15 anos antes de procurar-me. Nesse período, casara-se com uma jovem americana e fora abençoado com 3 filhos adoráveis. Estava numa posição em que ajudava muitas pessoas e era um homem inteiramente transformado. Expliquei-lhe que, física e psicologicamente, não era o mesmo homem que matara o irmão, uma vez que os cientistas asseguram que as células do nosso corpo mudam de 11 em 11 meses. Além disso, era um novo homem mental e espiritualmente. Estava agora cheio de amor e boa vontade pela humanidade. O velho homem que cometera o crime 15 anos atrás estava morto mental e espiritualmente. Na verdade, ele estava condenando um homem inocente. Essa explicação teve um efeito profundo sobre ele, tendo declarado que era como se houvesse tirado um grande peso de sua mente. Ele compreendeu o significado da verdade que se lê na Bíblia. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías 1:18. As críticas não podem feri-lo sem o seu consentimento. Uma professora contou-me que uma de suas colegas criticou um discurso que fizera, afirmando que falara muito depressa, engolir algumas palavras, quase não conseguirá fazer-se ouvir. Daí, ainda por cima, sua fala fora ineficiente. Essa professora ficou furiosa e cheia de ressentimento contra a colega que a criticara. Ela me confessou, no entanto, que as críticas eram justas. A sua primeira reação fora realmente infantil e concordou que a crítica fora de fato um excelente corretivo. Tratou imediatamente de suplementar suas deficiências em discursar, matriculando-se num curso de oratória. Escreveu-me mais tarde para agradecer o interesse que lhe dediquei, expressando seu reconhecimento pelas conclusões que lhe permitiram corrigir as suas deficiências. Como ter compaixão? Suponha que todas as coisas que a colega disse da professora a que acabei de me referir não fossem verdadeiras. A professora teria compreendido que as suas palavras haviam abalado os preconceitos, superstições ou estreitas crenças sectárias da colega e que uma pessoa psicologicamente doente está simplesmente expelindo seu ressentimento por ter sido ferida por uma ebulição psicológica. Compreender isso é ter compaixão. O próximo passo lógico seria rezar pela paz, harmonia e compreensão da outra pessoa. Você não pode ser ferido quando sabe que é o senhor dos seus pensamentos, reações e emoções. As emoções seguem seu pensamento e você possui o poder de rejeitar todos os pensamentos que possam perturbá-lo ou afligi-lo. Abandonada no altar há alguns anos, visitei uma igreja para uma cerimônia de casamento. O noivo não apareceu e, ao cabo de 2 horas,
A noiva derramou algumas lágrimas e disse-me: rezei pedindo a orientação divina. Esta pode ter sido a resposta, pois ele nunca falha. Assim foi sua reação: fé em Deus e em todas as coisas boas. Ela não teve amargura em seu coração, explicando: o casamento não devia ser a ação correta, pois minha oração pedia que fosse indicada a ação correta para nós dois. Outra pessoa que passasse por uma experiência semelhante teria um acesso a uma crise emocional, necessitando de sedativos e talvez mesmo de internação em um hospital. Sintonize com a infinita inteligência que há dentro das profundezas do seu subconsciente, confiando na resposta da mesma maneira que confiava em sua mãe quando ela o pegava em seus braços. É assim que você pode adquirir equilíbrio e saúde mental e emocional. É um erro casar. O sexo é coisa do diabo. Eu também há algum tempo conversei com uma jovem de 22 anos de idade. Haviam-lhe ensinado que era pecado dançar, jogar cartas, nadar e sair com homens. Era ameaçada por sua mãe, que lhe dizia que arderia eternamente no fogo do inferno se desobedecesse à sua vontade e aos ensinamentos religiosos. Essa jovem usava sempre vestido preto e meias pretas. Não usava roge, batom ou qualquer outra espécie de pintura, pois sua mãe dizia que essas coisas eram pecaminosas. A mãe disse-lhe também que os homens eram diabólicos e que o sexo era uma coisa do diabo. Uma devassidão simplesmente diabólica. Essa jovem teve de aprender a perdoar-se, pois estava dominada por um sentimento de culpa. Perdoar significa renunciar. Ela teve de renunciar a todas as suas falsas crenças nas verdades da vida e criar uma nova avaliação de si mesma. Quando saía com jovens do escritório em que trabalhava, tinha uma profunda sensação de culpa e pensava que Deus iria puni-la. Inúmeros rapazes propuseram-lhe casamento, mas ela me afirmou: o casamento é um erro, o sexo é coisa do diabo. Eu também. Era a voz da sua consciência ou o condicionamento anterior falando. Passou a visitar-me uma vez por semana, durante 10 semanas, tendo eu explicado o funcionamento das mentes consciente e subconsciente, como está exposto neste livro. Gradualmente, essa jovem foi compreendendo que fora submetida a uma terrível lavagem cerebral, mesmerizada e condicionada por uma mãe, ignorante, supersticiosa, intolerante e frustrada. Ela rompeu inteiramente com sua família e iniciou uma nova e maravilhosa vida. Por sugestão minha, mudou de guarda-roupa e até de penteado. Tomou lições de dança com um homem e também aprendeu a guiar automóveis. Aprendeu a nadar, a jogar cartas e teve inúmeros encontros com rapazes. Começou, em suma, a amar a vida. Rezou por um companheiro perfeito, pedindo ao Espírito Infinito que lhe atraísse um homem que com ela se harmonizasse integralmente. Isso veio finalmente a ocorrer. Certa tarde, quando deixava meu consultório, havia um homem esperando para ver-me e eu casualmente apresentei-os. Estão agora casados e vivem em perfeita harmonia um com o outro. O perdão é necessário para a cura e, quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Marcos 11:25. O perdão dos outros é essencial para a paz mental e saúde radiante. Você deve perdoar a todos os que o feriram, se deseja ter uma saúde perfeita e felicidade. Perdoe-se a si mesmo pondo seus pensamentos em harmonia com a lei e a ordem divinas. Você não pode, entretanto, perdoar-se a si mesmo realmente, enquanto não tiver perdoado os outros. Recusar a perdoar-se não passa de orgulho espiritual e ignorância. No campo psicossomático da medicina moderna é constantemente ressaltado o fato de que o ressentimento, a condenação dos outros, o remorso e a hostilidade estão por trás de uma multidão de doenças que vão da artrite às doenças cardíacas. Salientam os médicos que essas pessoas doentes, que foram magoadas, maltratadas, enganadas ou prejudicadas, estão cheias de ódio e ressentimento contra os que as feriram.